Fala, meus amigos e amigas aqui do canal, tudo beleza com vocês? Bom, pessoal, antes de falar de fato sobre o assunto do vídeo, eu criei recentemente uma outra conta no Instagram, tá? @guten360.desenhos, para tentar deixar essa conta mais organizada. E quem me segue lá no perfil principal sabe que às vezes eu posto lá o andamento do desenho, outras coisas que fogem um pouquinho do desenho automotivo. E eu acho que essa minha conta antiga, ou melhor, principal, ela deve estar cheia de vícios, né? Porque ela não cresce mais. Tudo que eu venho postando de uns 2 anos pra cá flopa, tudo que eu posto flopa, e não era assim, né? Tô perdendo seguidores diariamente e eu uso a rede social para divulgar meus trabalhos. Então, se ela ficar diminuindo assim ao ponto de extinguir, não vai fazer muito sentido para mim, né? Eu realmente preciso dessas redes sociais. Facebook, que antigamente eu usava para isso, posto lá por postar, mas a gente sabe que o Facebook é muito fraco, né? De um tempo para cá, não presta mais não. Então eu criei esse outro perfil, @guten360.desenhos, que aí eu vou deixar ele mais organizado, porque no principal eu postava andamento do desenho, postava coisas que fugiam um pouco do desenho automotivo, e nesse vai ficar mais bonitinho lá, vou postar só o desenho concluído, né? Porque eu vejo que é o padrão de vários desenhistas aí, que a conta é grande, né? Tô procurando postar reels, que eu tô pegando meio que o modelo desses desenhistas que tá dando certo com eles e procurando fazer um pouco semelhante, né? Ainda não engatou, mas eu conto aí com a colaboração de vocês. Quem curte acompanhar o meu trabalho, segue lá, dá essa moral, né? Até porque acredito que tenha muitos inscritos aqui do canal que nem me seguem nessas redes sociais. Então, quando vê um trabalho meu, é tipo 1 de 10 que eu aproveito e faço um vídeo, né? Mas lá eu tô sempre postando uma novidade, um desenho novo. Então, se você quer seguir lá para acompanhar esse trabalho, vai ser muito bem-vindo, tá? Esse aqui é um caso, né? Eu postei bastante sobre ele, a galera que me acompanha já deve ter enjoado, né? Do tanto que eu postei sobre esse desenho. E é o seguinte, ele é uma encomenda, esse trabalho vai para a Alemanha, né? Detalhes aqui dele. Eu não vou entrar em detalhes de quem, até porque vocês me conhecem, né? Quem solicitou esse desenho, ele pediu com esse layout mesmo, tá? Ele queria que fosse uma visão, tipo meio que um blueprint, né? Uma visão de frente, traseira e lateral, com a pegada meio sketch, não queria nada realista. Então fiz dessa forma aqui, ele gostou muito, e embaixo ele escolheu a imagem que ele queria, e que é essa aqui, e fosse com essa pegada mais realista, tá? Então o desenho é esse aqui, não tem plano de fundo, ele queria realmente assim. Então o cliente é quem manda, né? Vou mandar para ele amanhã mesmo esse trabalho. E aí, pessoal, como eu precisava gerar um conteúdo aqui pro canal, para não deixar ele tão parado, eu sei que não adianta nada, o canal tem que estar postando tipo toda semana, né, com a frequência boa, para pelo menos tentar o alcance que eu tinha antes. Hoje em dia eu não tenho mais alcance com esse canal, eu tô muito ciente disso, mas ainda assim eu gosto de postar, porque tem uma galera ainda que gosta de acompanhar, né? E aí, pessoal, aproveitando, eu sei que eu já falei sobre o que eu vou falar nesse vídeo, mas como ainda geram algumas perguntas e tal, então eu vou falar novamente. Só que aqui eu não vou fazer nada na prática, tá? Não vou pegar um papel, fazer na prática. Eu vou explicar de uma forma que eu acredito que você vai entender, né? Mas se ficar alguma dúvida, não tem problema, comenta aí, deixa sua pergunta, que eu vou fazer questão de responder, se eu não tiver sido claro, tá? Que é o que? Muitos já viram os vídeos de carro nessa cor preta, né? Que eu intitulo como Black Edition. E eu falei que eu uso bastante o marcador permanente. Esse aqui, esse Pilot 400. Tem até o preço dele aqui, ó. Pra quem tiver curiosidade, eu paguei R$6, tá? Dependendo da papelaria, dá pra achar até um pouquinho mais barato, ó. Tem um outro aqui com preço, diferença de 10 centavos, R$5,90, né? Ele é muito bom, esse marcador, tá? Não é um marcador feito para desenho, né? Igual esse marcador aqui que eu falo dele desde quando eu criei esse canal, desde 2007, que é um Pilot também, 2.0. Eu acho que se meu canal tivesse uma relevância, fosse um canal grande, talvez eu tivesse até a Pilot como patrocinador, né? Porque do tanto que eu já falei desses marcadores aqui,
E até onde eu sei, posso estar falando besteira, ninguém usava esses marcadores para isso. Isso aqui, ó, é para retroprojetor, para escrever em mídia, né? Tipo CDs, que ninguém usa mais hoje em dia. E ninguém usava isso aqui para desenho. O pessoal comprava marcador próprio para isso, que é um absurdo. A gente sabe que é muito caro. Então, para mim, atende muito bem, né? Os dois aqui. E é isso. O resultado que a gente tem é esse aqui. Então, as pessoas me perguntam em que momento, né, que eu uso o marcador, em que momento que eu uso só o lápis preto. Bom, eu procuro quando eu tenho uma referência igual essa aqui, que tem uma área que é muito escura, né, igual a gente vê aqui, ó, nessa parte aqui. Se a gente pegar na cintura do carro aqui para baixo, né, da metade dele aqui para baixo, a gente vê que é uma parte bem escura, né? Então aqui, sim, eu uso marcador. Ah, Eric, mas eu posso ir só com lápis preto? Pode, eu fazer assim também. Só que você gasta muito mais material e leva muito mais tempo. Porque você vai ter que ficar passando o lápis preto aqui. E para ficar uma pintura legal, não ficar marca de risco, você vai ficar um tempão passando ele aqui de forma circular, tal, para cobrir bem o papel. Depois que você terminar o desenho todo, você vai ter que retocar, porque acontece, sua mão vai ficar passando por cima e vai meio que perde um pouco, né? Dá uma desbotada, vamos usar esse termo. Então eu acho melhor, nesse caso aqui, por exemplo, como eu vi que era uma parte bem escura, eu uso um marcador preto, né? É muito rápido. E aí em partes que são pequenos detalhes, aí eu uso um nanquim descartável, né? Tipo os contornos, tipo a linha da porta aqui. E umas partes nos cantos que... Ah, tá aqui na minha mão, eu procurando. Aí eu já uso esse Pilot 2.0, né? Pra partes assim que... Porque esse aqui tem a ponta muito grossa, né, pessoal? Então para uma área maior aqui, eu passo ele, depois vou dando meio que um acabamento com esse aqui. E dependendo, se for um detalhe muito pequeno, aí eu uso uma nanquim descartável. Lembrando que também tem essa Pilot com a ponta bem mais fina, 1.0, bem fininha também, dá pra usar numa boa. E aí, Eric, mas e esse reflexo que tem na lataria do carro, onde você passou o marcador aqui, também na tampa do porta-mala? Aí é que vem um detalhe legal que já falei bastante, que eu uso esse lápis prata, tá? Ele é uma linha metálica da Faber-Castell, muito bom, e ele pega muito bem nessa pintura feita com marcador. E aí, aqui nesse caso, eu não usei ele muito, a não ser aqui para ficar bem destacado, ó, nessa base aqui, e aqui embaixo, ó, nessa parte na caixa de ar, né, que a gente chama. Para ficar bem destacado, né, para ter esse efeito aqui, eu usei ele. Tem casos que se tivesse mais claro aqui, eu ia usar o prata, mas como é um cinza bem mais fraquinho, aí eu utilizei esse cinza aqui, Super Soft, que já tá pequenininho, uso bastante esse cinza. Vou ter que comprar uma outra caixa, muito provavelmente por causa dele, do lápis preto, apesar que preto eu ainda tenho, e outras poucas cores, né? Mas esse aqui eu uso bastante. E aí, eu passo ele de uma forma bem fraquinha, né? Na verdade, eu sempre digo para vocês que quando a gente vai fazer uma pintura, a gente não já vai passando o lápis e botando muita pressão nele, né? Porque senão vai ficar com a saturação diferente da referência. Então o que você faz? Você sempre começa fazendo a pintura, passando o lápis colocando pouca pressão nele e vai observando até bater com o que está na referência, que foi o que eu fiz. Fui passando bem fraquinho, não tá igual na referência. Fui aplicando um pouquinho mais de força, aí bateu o que tava lá. Aí eu uso essa mesma pressão aqui que eu apliquei no lápis para toda essa parte. Se tiver uma parte que é um pouquinho mais clara, você deve perceber que aqui tem umas marcas aqui, ó, tipo umas linhas, que aqui eu passei um pouquinho mais forte, né? Pouca coisa, tá, pessoal? Como eu disse, eu não vou sair colocando muita força aqui, senão vai ficar muito destacado as linhas. E aí não vai ficar natural. Aí já não vai ficar um desenho realista. Aqui na tampa do porta-malas, dá para perceber que essa base aqui, a gente tem essa sombra bem escura e chegou aqui, tá bem mais claro do que aqui na lateral. Aí eu usei o prata. Só que tem que passar com moderação, porque ele pega muito bem esse prata em cima do marcador. E se eu já vim aplicando muita pressão no lápis, aí vai ficar destacado demais, aí vai ficar totalmente diferente do que eu tenho na minha referência, né?
Pra quem eu sei que tem uma galera que é bem jovem ou tá começando a desenhar agora, a referência que eu digo, pessoal, é a foto que eu vou estar lá no monitor aqui do meu computador e eu vou estar utilizando ela para me guiar para fazer a pintura, né? Então aqui eu vou passando também, aplicando pouca força, né? Bem fraquinho o lápis. E aí, se tiver batendo com o que tá na referência, mantenho. Se não, aí eu vou colocando um pouquinho mais de pressão até bater o que tá lá. Aí a gente vai subindo, fazendo esse degradê, né? Diminuindo a pressão no lápis, tá? Para ficar com esse efeito. É por isso, pessoal, que o desenho realista você tem que ter esses cuidados, senão vai ficar um desenho chapado, a pintura, né? Não vai ficar com a pegada realista. A gente trabalha bastante degradê, então tem que ter esse cuidado aí com a pressão que a gente coloca no lápis. Nunca comece a fazer uma pintura do seu desenho já botando muita pressão, a não ser que, por exemplo, eu não tô com um desenho aqui, mas eu fiz um desenho recentemente, que é um AMG GT Coupé, e no fundo dele, o plano de fundo, não tem paisagem, nada disso, é só um fundo laranja, bem saturado. E ali sim, para aquele caso, já fui aplicando a pintura, botando muita pressão, porque eu queria o máximo, né, da saturação ali que eu ia conseguir com aquele lápis, tá? Depende do caso. Mas aí você também, é bom, ainda mais para quem tá começando a aprender, não tem muita experiência, pega um papel separado. Eita, a porta do quarto aqui deu uma porrada. Pega um papel separado, tá? E vai testando ali, né? Faz com marcador, né? O que você pretende fazer aqui no desenho de fato. E depois pega o lápis que você vai usar, o prata, para ir testando. Não já vai fazendo direto no desenho não, porque se errar, não é um detalhe que você vai conseguir corrigir com a borracha, né? Eu, pela experiência que eu tenho, tem muita coisa que vocês não percebem, erros que eu cometo, que eu não faço, ninguém é perfeito, né, pessoal? Mas eu ainda consigo ali fazer uns ajustes, que no final às vezes ficou até melhor, cara. Ficou até, sei lá, comparado com a referência, já aconteceu demais, de nem estar igual a referência, cometi um erro, e poxa, cara, ficou muito melhor, tá? E aí, não dá pra abusar com o uso do marcador, tá? Pra tudo, pessoal. Porque senão vai ficar bem estranho. Ah, Eric, poderia tipo pegar esse vidro aqui do porta-malas e usar o marcador? Vou falar pra vocês que às vezes eu fico com dúvida, porque eu procuro ganhar tempo com o desenho, né? E gastar o menos do material. E aí eu já fico, poxa, será que eu não poderia usar um marcador aqui nesse vidro? Tal, porque aí eu já ganharia mais tempo, né? Eu fico ansioso para terminar logo o desenho. Mas, por exemplo, teria ficado legal? Não sei não, eu tenho uma dúvida. Talvez ele ficasse muito destacado, esse vidro. Então eu analisei, olhei bem a referência e pensei, bom, se eu passar o marcador aqui e vier com o lápis prata fazendo esse efeito aqui da nuvem, né, que é o que está refletindo no vidro, talvez não fique legal, né? Talvez fique escuro demais. E aí, como eu percebi que esse pedaço aqui é bem escuro, está assim na referência, falei, bom, então eu vou ter que usar o marcador só aqui e aqui eu venho com lápis preto nesse pedaço. Demora bastante porque tem que ficar com o lápis com a ponta sempre bem apontada, passando de forma circular aqui para ter esse efeito. Para quem não conhece pode achar que a pintura não tá legal, né? Tá parecendo que tá manchado, né? Não tá algo muito uniforme, mas a minha referência era assim, porque é nuvens, né? São nuvens que tá refletindo aqui, então fica com esse aspecto com as áreas mais escuras, e aí eu pego, pressiono mais o lápis, outras partes não, de forma circular, e aí eu venho fazendo uma mistura aqui, ó, com o lápis prata por cima, até para ajudar a suavizar a pintura e não ficar marca de risco, não ficar aqueles pontinhos brancos do papel. Esse papel que eu uso, desculpe a pronúncia se eu estiver pronunciando errado, muitos desenhistas conhecem, que é aquele Hanemul, que é uma marca alemã, um papel de 190 gramas, e ele é bem poroso comparado ao que eu usava antes, que era um Canson Layout. Eu vou até voltar para esse Canson Layout, que eu preferi, né? Porque eu tenho gasta mais material nesse papel e eu tenho mais trabalho para deixar a pintura ficar bem lisinha nele. E no Canson não, cara, de primeira fica uma pintura, ó, top demais. Fica mais realista ainda, na minha opinião, do que os desenhos que eu faço nesse papel, tá?
Então, a gente não pode abusar do uso do marcador, não pode sair pintando tudo aqui. Cara, eu vou falar pra vocês, se eu tivesse pego esse marcador e pintado esse carro todinho, e aí essas partes mais claras eu viesse com prata, aplicando mais força, teria ficado bom, né? Mas, cara, tenho minhas dúvidas. Eu conseguiria, o que eu falo pra vocês, a minha questão é a bagagem que eu tenho, a experiência. Conseguiria ali, mas teria ficado bem mais escuro do que tá aqui. Então aqui tá batendo realmente com a referência, tá, pessoal? Pneu, eu já falei em vídeos passados que o pneu dá pra gente usar um marcador também. Aqui teria dado pra usar um marcador, tá? Nele. Mas, cara, tem situações assim que eu prefiro fazer com lápis preto. Aqui no caso foi com lápis preto, não usei marcador no pneu e fiz os desenhos aqui com prata. Como eu disse há pouco, teria dado para fazer, porque vários desenhos meus eu fiz dessa forma, com marcador e fiz essas marcas, especificações que ficam na lateral do pneu com lápis prata. Mas aqui eu falei, cara, não sei porque, achei melhor pegar o lápis preto, deixar a ponta fininha para fazer ele, acho que ficou mais realista, né, para essa situação. Tem desenhos que o pneu tá muito escuro, a gente pouco percebe aquelas marcas do pneu, Michelin, Goodyear e tipo as especificações do pneu, né, que tá mostrando ali. E aí, nesse caso, cara, você pode ganhar tempo com um marcador preto. Passa ele, depois, sim, vem com prata, onde for um pouquinho mais clarinho, igual na referência, vai passando ele. Tá, pessoal? Então, basicamente é isso. Acabei até estendendo mais, eu queria que o vídeo tivesse no máximo uns 10 minutos, mas eu procuro ser pragmático e não consigo, tá, pessoal? É isso, se tiver ficado alguma dúvida, pode deixar nos comentários, porque às vezes eu acho que estou sendo claro nas minhas explicações, mas para um ou outro pode ficar assim, cara, não entendi nada do que ele falou. Não tem problema nenhum, perguntem nos comentários, se for uma coisa que eu não vou conseguir responder, né, te ajudar só com as palavras, aí a gente faz um outro vídeo, não tem problema, e aí eu faço na prática. Aqui eu achei que era desnecessário pegar fazer na prática, falei, vou usar um desenho e explicar aqui o processo que eu uso, tá? E é isso, pessoal, se curtiu o vídeo, assistiu até aqui, peço a moral de vocês aí, deixa aquele like, e se não é inscrito no canal, gostou do conteúdo, se inscreve aí, tamo junto, um abração pra todos e valeu!